Agora você vai ouvir Banda B Rádio Debate. Após bloqueio do WhatsApp, filho revê mãe com quem morava no mesmo teto e não via há anos. Por mais exagerada que essa manchete possa ser, ela reflete o atual momento que vivemos. Seja na fila do mercado, na espera por uma consulta ou até mesmo no almoço. E é impossível não ver alguém teclando sem parar em um smartphone. Sim, pode reparar, é impossível. Não fica só nisso. Computadores, tablets, jogos como Minecraft e Pokémon GO. Essa é a moda atual, né? O que a gente tem ouvido falar sobre Pokémon GO. Nossas crianças estão perdendo a infância? Como tratar disso? Especialistas abordam o impacto psíquico e clínico dos meios virtuais, celulares, computadores, tablets, redes sociais e outros como uma fobia. Quem são e como vivem os dependentes de tecnologia? Quais os reflexos psíquicos e clínicos e ambientais do uso inadequado desses recursos? O que está por trás dessa dependência? De fato, uma dependência? A dependência pode ter nome. Alguns chamam de nomofobia. Apesar disso, o grande problema é que a maioria das pessoas sequer tem ideia de que estão passando por isso. Porque querem ou porque se adaptam a isso. Muitas das conversas hoje não duram mais do que 2 trocas de bola em uma mesa de ping-pong. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Vamos ao cinema? Cri, cri, cri. A segunda pessoa já foi dominada pela tecnologia. Para onde nossa sociedade caminha? Para debater o tema, nós recebemos no Banda B Rádio Debate neste domingo, na hora do almoço, e antecipadamente a gente agradece a sua companhia, Dr. Leonardo Araújo, psicólogo, coaching, e o Dr. Marco Bessa, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná. Um tema com 2 convidados, e eu tenho certeza que esse tema aí, ele vai mexer muito com você. Sejam bem-vindos. Pego boa tarde inicial do Dr. Marco Bessa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo às ondas do rádio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Um tema que carece de muita discussão, não, doutor? Sim, principalmente do ponto de vista preventivo. É muito importante para que as pessoas se conscientizem de que correm o risco de ter problemas sérios na saúde se não souberem usar a internet, os instrumentos que dão acesso à internet de uma maneira controlada e racional. Leonardo Araújo, bem-vindo às ondas do rádio também. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, inicialmente eu convido aos ouvintes a se perguntarem: será que eu estou fazendo uso consciente das tecnologias? Será que eu aqui, com meus familiares ao lado, será que nós estamos realmente vivendo o momento ou será que está cada um preso na sua bolha virtual? Então, inicialmente eu faço esse convite aos ouvintes. E eu vou fazer uma pergunta que cabe para os dois, para que a gente possa iniciar aqui esta grande conversa. Pelo olhar clínico, a psicologia, a psiquiatria, nós temos uma sociedade hoje refém, de fato dependente de toda essa tecnologia que nós temos à disposição? Não sei se do ponto de vista psiquiátrico, se a gente pode usar a palavra dependente no sentido clínico, como se fosse uma patologia, mas certamente todas as atividades hoje da nossa sociedade dependem da internet. Os bancos dependem da internet, qualquer tipo de compra que você vai fazer. É muito comum o sistema estar com problemas, né? E aí para tudo, né? Aeroportos, o lazer é muito relacionado à internet, a comunicação muito relacionada à internet. Então, do ponto de vista prático, nós temos realmente uma dependência da internet. Agora, nem sempre isso quer dizer que seja uma dependência do ponto de vista patológico, que seja um problema clínico. Vale lembrar que depende do grau. Né? Por exemplo, se um adolescente fica 10 horas mexendo no smartphone, o sinal vermelho já está aceso. Agora, um garoto que volta e meia está jogando online, tem um uso corriqueiro, a gente não pode dizer que ele está dependente, como o doutor coloca. Né? Então, depende muito da intensidade do uso.
E é claro, a internet está aí para nos auxiliar e não para nos escravizar. A internet em si não é um problema, o problema é o uso que se faz dela. Exatamente. E ela é cada vez mais presente. As escolas tendem hoje em dia a incentivar os alunos a fazerem atividades pela internet, não é? Então a própria escola incentiva, as informações todas estão na internet. Nós tivemos uma mudança muito rápida nos últimos 20 anos. Os primeiros estudos que começaram a apontar problemas com pessoas com o uso da internet falavam ainda do computador fixo. Hoje em dia isso já está ultrapassado. O problema, os jovens hoje praticamente não usam mais computadores, usam tudo, ou é tablet ou é o smartphone, né? O que intensifica o uso, porque você tem acesso a qualquer lugar. O telefone fixo limitava a casa, o trabalho, a escola, e agora o acesso à internet é permanente, 24 horas no ar. Exatamente, esse componente novo, né, de ser móvel, né, a tecnologia móvel. Então isso também mudou a forma como a gente se relaciona com a tecnologia e com as outras pessoas. Isso. Os relacionamentos afetivos mudaram muito, né? Eu sou de uma época, eu brinco, eu sou do século passado, né? Porque você tinha interesse numa menina, você tinha que mais ou menos pensar um horário que você podia ligar para ela, que não corria o risco do pai ou da mãe atender o telefone, né? Hoje em dia eles não tem mais essa intermediação, a ligação é direta. Contava com a ajuda de alguém, era um correio elegante, exatamente, né? Esperava aquela festa da igreja, da paróquia, quermesse, para se aproximar, né? E hoje em dia é permanente, né? Não só pela fala escrita, pode ser pela voz, pode ser por imagem, por filme. Então a distância praticamente acabou. Hoje em dia a gente não tem às vezes a convivência física da pessoa, né, de você poder tocar, mas a imagem, a voz, o contato com ela pode ser permanente. A pessoa pode estar lá na China e você ter contato com ela, né? De fato, os tempos são outros, né? E a tecnologia ela é muito mutável. E é uma grande ferramenta que nos traz facilidades, né? E os doutores pontuaram para a gente que o que pode classificar como dependência, como algo negativo, é a maneira em que a pessoa utiliza, que ela se porta por meio dessa tecnologia, e principalmente falando aqui do uso da internet. Aí eu vou reformular a pergunta. E nós, estamos usando essa tecnologia de maneira saudável, de maneira sadia? Eu acredito que na maioria dos casos, sim. O que a gente percebe no consultório, as pessoas que procuram não é exatamente o uso da internet, mas é o que elas procuram na internet. Então, as pessoas que têm problema com a internet, agora entrando do ponto de vista patológico mesmo, são aquelas que fazem o uso muito prolongado por muito tempo, às vezes não conseguem fazer outra coisa além daquilo, por exemplo, sites pornográficos, sites de aposta, jogos. Tem pessoa que fica viciada em informação, precisa o tempo inteiro ficar acessando sites de informação. Então, quando ela não consegue ter outra atividade, ou quando esse uso abusivo da internet, desses sites especificamente, faz com que ela não consiga realizar outras atividades. Por exemplo, no caso do adolescente, cai o rendimento na escola, ou uma pessoa no trabalho começa a cair o rendimento porque ele não está fazendo a sua função, mas acessando esses sites, ou gastando muito dinheiro em compras na internet. Então, especificamente são essas áreas que trazem mais condição patológica. E é importante dizer, por exemplo, o público adolescente, é difícil um adolescente pedir para o pai, eu estou com um problema, não estou sabendo como resolver e eu gostaria de ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra. É difícil. Geralmente quem traz essa demanda ou é a escola, porque o rendimento escolar está muito baixo, ou a família, que não consegue mais conversar com o filho, não consegue mais passear com o filho num domingo à tarde. Por quê? Porque o garoto, a garota só quer ficar no celular, só quer jogar, não quer sair, né, para viver a vida real. Prioriza a vida digital no lugar da vida real. Nesse caso, vocês estão falando de um isolamento da pessoa. Isso. É um isolamento em termos, porque ela tem muito contato, mas o contato é todo virtual, né? Ela fica em relação com os amigos, via rede social, WhatsApp, ela tem um contato virtual, mas não tem um convívio pessoal. Então, se ele sai com a família, e se a família disser, não pode levar o celular, para ele aquilo é um inferno, é um tédio mortal, né? Ele não consegue se divertir, ele acha tudo sem graça, porque ele não tem esse contato com o uso da internet. Eu percebo que a nossa sociedade atual, a gente está com uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. Então, se eu não recebi a resposta, eu me frustro, não consigo lidar com isso. Se eu não conseguir a conexão de Wi-Fi, eu já começo a ficar ansioso. Então, as pessoas, elas não estão mais sabendo esperar.
Cadê aquele romantismo de esperar a resposta, ou mesmo de enviar uma mensagem, esperar isso naturalmente, né? Às vezes aqueles 2 vizinhos do WhatsApp... Era justamente isso que eu ia falar, viu, doutor? É um pequeno detalhe que, olha, que é aquele corte cirúrgico, assim, na vida das pessoas que usam de forma demasiada, que não conseguem ainda controlar essa ansiedade com o do outro. Visualiza, aí aparecem os risquinhos marcados, né? Esse Mark Zuckerberg eu vou te contar também, né? Aí ele não me respondeu, ou ela, no caso, independente de quem seja, e como trabalhar isso? Né? Então, tem várias estratégias. Por exemplo, se chegar no meu consultório uma pessoa com esse tipo de demanda, então a gente tem que primeiro pensar qual é a importância que eu estou dando para o imediatismo dessa resposta. Tá? E outra, será que vale a pena eu, nesse momento, me comunicar desta forma com essa pessoa, nessa intensidade, tudo para ontem, tudo para agora? Tá? Então a pessoa, é importante que faça essa reflexão. De como ela vai usar, né? Senão pode, um início de um namoro, por exemplo, pode prejudicar esse namoro. E o pior é quando termina o namoro e a pessoa não consegue se desligar, fica acompanhando tudo que o outro faz no Instagram, no Facebook. Um stalker, né? Exatamente. Os mais jovens usam esse termo, né? Stalkear, né? Exatamente. E que é uma situação daí muito relacionada a um transtorno psiquiátrico de ansiedade, um transtorno de ansiedade, às vezes depressão, que a partir dessa patologia que a pessoa já tem, ela acaba desenvolvendo problemas com a internet. A pessoa fica presa a uma situação, né? Sim, totalmente. Fica refém daquela situação, não consegue se desligar. Então, e tem uma outra situação que, além dessas que nós estamos comentando, é que esse uso, principalmente de redes sociais, Instagram, a pessoa se expõe muito. Dá muita informação da vida dela, e aí temos outras repercussões que são de segurança, de problemas de contato, de a vida ficar muito exposta, então ficar vulnerável, assalto, algum tipo de ação de pessoas que usam aquela informação para prejudicar aquele adolescente ou aquele adulto, né? Isso é muito frequente acontecer. E os pais não podem ter medo, vergonha de perguntar para o filho: e aí, filho, que informações pessoais que você colocou na internet? Você tá dizendo onde é que você está, os lugares que você está frequentando, colocou uma foto sua com o uniforme do colégio? Pouca gente pensa nisso. Né? O seu perfil no Facebook está aberto ou está fechado só para amigos? Então é importante, sem dúvida. Então, algumas regras, algumas medidas de segurança, né, doutor? Principalmente os jovens, os adolescentes jovens, às vezes eles não têm muita noção do impacto que uma determinada informação que eles dão a respeito deles mesmos vai ter, não às vezes naquele momento, mas lá adiante. Né? Hoje em dia entrou na internet praticamente um atestado de imortalidade, né? É difícil retirar essa informação, né? Então ele pode agora oferecer uma informação que ele acha inocente, que não vai ter muita importância no momento, mas que lá adiante, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da carreira, pode ter sérias repercussões. Não só de segurança, como eu tinha comentado, mas mesmo as empresas hoje fazem uma varredura na internet, Facebook, para ver o que aparece da pessoa. E dependendo do perfil da empresa, ela pode dizer, não, essa pessoa teve esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, né? Participou de tal atividade, então eu não quero como meu funcionário. Bom, na questão comportamental, né, o uso demasiado das tecnologias, né, da internet especialmente, e com olhar nas redes sociais, quando tivemos o boom, né, dessa novidade, nós tínhamos as queixas dos pais. Né, aí vamos entrar agora no consultório de vocês. Aí chegava o pai, né, com um adolescente: doutor, ele está isolado, ele não sai do quarto, ele só fica jogando, fica na internet, Facebook, vivemos o período do Orkut, né, um pouquinho antes do Facebook. A gente percebe quase que um equilíbrio hoje. Aí eu vou desenhar aqui uma cena para que o nosso ouvinte use a imaginação e nos acompanhe. Que é um adolescente levando o pai para o consultório: doutor, meu pai não sai da internet, ele não se desliga do smartphone. Isso está se tornando comum, ao meu ver, né? Aí eu jogo para vocês. Sim, isso é bem interessante. Recentemente saiu uma notícia que os executivos em Nova York, a moda hoje em dia de uma parte deles é usar os telefones celulares antigos, porque eles não têm acesso à internet. Eles finalmente se deram conta que estão trabalhando demais, 24 horas no ar. Então eles resolveram fazer isso.
Então é comum hoje em dia se ver lá em Manhattan, na área mais nobre de Nova York, onde tem lá o mercado financeiro, os altos executivos, usando telefones antigos, celulares antigos. Porque daí é exclusivamente para o uso de comunicação telefônica e não mais para o acesso à internet. Porque quando tem o acesso à internet, eles ficam trabalhando 24 horas no ar. Então esse é um outro problema do uso do excessivo, né? O workaholic, que com a internet ele pode trabalhar 24 horas, né? Não só o adolescente, o adulto também pode fazer um mau uso. Interessante esse conceito, eu não vou ter para eu não usar. Isso, exatamente. Não, sem dúvida. E as pessoas, elas precisam entender que a gente precisa compartimentos, a gente precisa do trabalho, a gente precisa da família, a gente precisa do lazer, a gente precisa ter isso muito bem delimitado, porque isso organiza a vida, né? Então uma pessoa que leva trabalho para casa, uma pessoa que não desgruda do trabalho, mesmo estando em casa, vai haver prejuízos familiares, como o doutor estava alertando. E já aconteceu, sim, no consultório, de um filho me procurar pela dificuldade que o pai estava tendo com a internet. Tá? Já aconteceu. Tá? Então você veja, aquela mesma questão que eu trouxe para o adolescente, que a demanda vem da família ou da escola, nesse caso a demanda também veio da família, só que no caso era o pai. No caso do trabalho, tem um agravante que as empresas adoram isso, né? Funcionário que fica 24 horas no ar, né? Responde e-mail, responde WhatsApp, responde mensagem. Conheço casos de pessoas que trabalham em empresas que enviam funcionários para a Ásia, para a China, para fazerem negócios lá, e a pessoa responsável que tem que acordar de madrugada para fazer conexão com eles via Skype, via internet, para dar orientação, para receber informações e tal, e continua trabalhando depois no dia normal, no período normal, né? Mas aí era uma vez a saúde mental, sim, né? Sim, totalmente, claro que é. Mas aí por isso que os executivos lá em Nova York já estão ficando atentos a esse tipo de coisa. Não, o trabalho tem que ter um limite. Agora que interessante isso. Aí é totalmente a área de vocês, a gente é curioso aqui e pergunta. Eu não consigo me controlar, né, se eu tenho um smartphone com toda a tecnologia disponível, vídeos em 4K, o acesso à internet assim muito rápido, eu não consigo me controlar, então eu não vou ter. Esse exemplo de Manhattan que o doutor traz é exatamente isso, a dificuldade que nós temos, porque são vários gatilhos, né, que podem nos atrair para utilizar essa tecnologia, então eu não vou ter. Porque dessa dificuldade da gente ter um aparelho com todas essas possibilidades e deixar ele quietinho? Porque as pessoas que têm... primeiro que desenvolvem um hábito. Às vezes a pessoa não é que ela seja necessariamente dependente, mas ela desenvolve o hábito. Se ela consegue ter atividades onde ela não vai ter o contato com o celular, ela não sente falta. Mas se tiver, ela vai acabar usando. É o comportamento parecido com o dependente de droga. Se ele tiver contato, se estiver no ambiente, ele tem um risco enorme de usar. É muito difícil para ele controlar quando ele tem acesso. Por isso que uma das primeiras medidas é você ir dificultando o acesso que a pessoa tenha àquele objeto, no caso o celular ou o computador, que causa problemas. Por isso que é importante que a educação do uso desses instrumentos comece desde lá de cedo da família. A gente vê, é muito frequente, tinha conversado um pouquinho antes, os pais incentivam os filhos a usar muito precocemente os tablets e os celulares. A gente vê criança com um ano e pouco já mexendo, e os pais acham aquilo o máximo, né? Meu filho já sabe, já domina o aplicativo, já sabe baixar tal coisa, mas isso é péssimo, né? Isso é péssimo porque quanto mais precoce a exposição a isso, maior o risco de que ele venha a ter problemas lá adiante. Né? No caso da dependência patológica mesmo, né? E recentemente existem estudos que apontam que o uso precoce do celular ou do smartphone ou da internet no computador, quer dizer, desses aparelhos, né, predispõe a criança a um risco maior de desenvolver, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é interessante como isso acontece de maneira precoce, por esse incentivo, esse estímulo da família. Aí coloca lá a tal da galinha, né, pontinho, e a criança fica hipnotizada, os olhinhos brilham, e com a digital ali de informação, vamos assim dizer, né, com os dedinhos e já manuseando aquilo, quer dizer que isso pode ser prejudicial, doutor? Sim, pode ser bem prejudicial, e tem uma discussão hoje na pedagogia muito interessante, que existem correntes que defendem que as crianças sejam alfabetizadas já no tablet. Você veja como isso vai avançando, né, para todas as áreas. E as pessoas com uma visão mais tradicional acreditam que isso é muito prejudicial, porque esse movimento da mão
essa ligação movimento, mão e cérebro é muito importante para o desenvolvimento de determinadas funções. Então a gente, na verdade, não sabe qual seria a repercussão se as crianças passassem a ser alfabetizadas no tablet e praticamente deixassem de usar caneta e lápis. Que essa é uma função bastante importante também. Essa é uma discussão que vai muito longe, porque a educação e a tecnologia precisam caminhar juntas. Mas eu concordo com o doutor que para a formação da criança é importante muito mais esse contato manual com brinquedos, brincadeiras, aprender a escrever à mão. Isso é muito importante para a formação intelectual da criança. Por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, há a recomendação de até 5 anos de idade se restringir o uso de tecnologia. Mas doutor, isso aí, como é que meu filho vai ficar sem a galinha 3 pontinhos? Como é que vai ficar sem o tablet, sem o celular? Todos os amiguinhos têm, né? Todos os amiguinhos têm, mas ele vai ter o resto da vida para fazer isso. Agora, a primeira infância, ele só vai ter uma chance. Só uma chance. E os prejuízos que ela tiver do ponto de vista da formação neurocognitiva nessa fase não se recupera mais. Esse é o grande problema. Essa que é a questão. Eu sei que os tempos são outros, a tecnologia está aí à disposição. Eu acho que o detalhe está no uso com parcimônia, mas um olhar, é claro, muito mais cuidadoso com as nossas crianças. Mas eu confesso que eu sinto falta de um gibi na mão dessa criançada, de um livro. Me incomoda, é até um desabafo aqui, a criançada, a garotada ali, o pai incentivando, e aí você vai olhar o tablet, o que essa criança está acessando aqui? Na maioria das vezes são jogos ou são esses vídeos, né, que alguns colocam como educativos, que hipnotizam as crianças e deixam os pais mais tranquilos, né, para suas tarefas. O que acontece é que essas crianças deixam de ter a interação social com os amiguinhos da idade porque começam a fazer uso precoce da tecnologia. E como você falou, é hipnotizante mesmo, é como a televisão, né? Eu sempre brinco, né, que nós temos agora uma moda meio generalizada em Curitiba e em outras cidades, que você vai num restaurante e tem televisão, né? Às vezes até telão. Quem é que vai conversar tendo um telão daquele? Porque mesmo que você não queira, a luz, o brilho, o movimento aquele é tão chamativo que você olha sem querer e você fica parado, hipnotizado. Se acontece com adulto, você imagina com criança, né? Então, o grande problema é isso, é a exposição muito precoce. Os pais têm uma certa ilusão de que se essas crianças começarem a usar mais precocemente, elas estarão melhor preparadas para a vida atual, para a vida contemporânea, né? Como se elas não tivessem esse contato inicial, elas ficariam defasadas e tudo, e é exatamente o contrário. E tem várias estratégias que os pais podem fazer. Por exemplo, na escola da minha filha, no início do ano, cada um leva 5 livros, e no decorrer das semanas, dos meses, esses livros vão sendo trocados entre as crianças. As crianças levam o livro para casa, passam alguns dias, uma semana com o livro, e depois levam de volta, destrocam. Dá para fazer isso com os amiguinhos do condomínio, dá para fazer isso com os amiguinhos da rua, e não é desculpa para os pais. Isso dá muito trabalho. Não, vai em uma livraria, em uma banquinha de jornal, compra ali uns 3, 4 livrinhos de R$5, aquilo ali para a criança já vai ser uma grande diversão, né? A criança escolhe junto, esse personagem eu gosto mais, essa historinha eu gosto mais. Então tem várias coisas que dá para fazer e deixar a tecnologia um pouquinho para depois. Vale a pena o pai, a mãe, os parentes lerem uma história para a criança quando ela é pequena. Existem livros de plástico que a criança já vai criando o hábito. Então é importante. Se os pais não formarem, não incentivarem isso, espontaneamente a criança não tem essa necessidade, né? E só a escola às vezes não é suficiente, precisa ser reforçado em casa também. Então, na verdade, a grande questão é que os pais, por sobrecarga de trabalho, pelos hábitos que nós temos na vida contemporânea, tem muita dificuldade de dar atenção aos filhos, de dedicar tempo aos filhos. E aí a tecnologia é um bom... Antigamente era a televisão, né? Que nos Estados Unidos eles chamavam de babá eletrônica. Os estudos mostravam que a média das crianças americanas assistiam entre 6 e 8 horas de televisão por dia. E a crítica era exatamente isso, que é passivo, é uma atividade passiva, as crianças começaram a ficar obesas, começaram a deixar de ter atividades, né? E isso foi rapidamente substituído agora pelo tablet, pelo smartphone. As ruas ficavam vazias e silenciosas. Exatamente. O doutor Leonardo trouxe ali a expertise, vai lá, compra alguns livros, vai colorir junto com o filho. Eu acho que para
que o pai tem uma assertividade, nessa metodologia. Ele precisa primeiro fazer a lição de casa, ele se perceber como alguém que, poxa, eu não estou dependente disso, eu vou servir como exemplo para o meu filho. Exatamente, que não adianta querer pregar algo que você não pratica na sua própria vida. Faça o que eu digo. Não faça o que eu faço, exatamente. O pai que fica muito tempo no smartphone, no computador e tudo, depois vai querer limitar para o filho, não consegue, né? Realmente não consegue. Como a garotada fala, não tem moral para isso. Estamos com 2 convidados hoje no Banda B Rádio Debate, Dr. Leonardo Araújo, psicólogo, coaching, e o Dr. Marco Bessa, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná. O assunto: tecnologia, internet, dependência digital. Voltamos em 2 minutos. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Muito bem, nós estamos de volta com o Banda B Rádio Debate para falar sobre o tema dependência digital, o uso exagerado, exacerbado aí das tecnologias. Nós recebemos o Dr. Marco Bessa, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná, e o Dr. Leonardo Araújo, psicólogo e também coaching. Um tema muito importante que está rendendo aqui algumas questões que com toda certeza estão fazendo você, ouvinte aqui da Rádio Banda B, parar e pensar um pouquinho. Eu abro este segundo bloco, doutores, orientando aqui a nossa audiência de como se perceber como uma pessoa dependente dessa tecnologia toda. Alguns sinais que são mais fáceis de identificar. Primeiro, se não é voltado ao trabalho, não é voltado ao estudo, o tempo que essa pessoa passa utilizando a internet, um meio desses, né? Se não é voltado ao trabalho e ao estudo, porque se é uma pessoa que trabalha com a internet e fica 10, 12 horas, às vezes não é o uso, não é dependência, é necessidade, é obrigação, de certa forma. O adolescente, o universitário, o jovem que está estudando, usando a internet, isso não é o problema. Então o problema é quando começa a utilizar um número excessivo de horas para situações que não são produtivas, ou trabalho ou estudo. Como eu falei, ou joguinhos, ou aposta, ou sites pornográficos, ou excesso de informação que não é útil para ele, que é uma informação vazia. Gente que passa, por exemplo, vendo fofoca de celebridade, horas, sabe tudo da vida das celebridades, entre aspas, mas aquilo não tem, é uma informação vazia, né? Então, esse tipo de ponto. Segundo, o quanto isso afeta a vida da pessoa. Por exemplo, a atividade social, a vida familiar, a vida acadêmica, no caso do jovem, ou profissional, se isso começa a prejudicar. Se ela tem alterações na saúde mesmo, por exemplo, sono, adolescente que dorme mal porque acorda de madrugada para responder o WhatsApp, para ver se tem informação, ou para ficar jogando, troca o dia pela noite para ficar em jogos online. Tem problemas ortopédicos, né? Tendinite, síndrome do carpo por uso excessivo é impressionante, né? Eu que sou mais velho, a habilidade que eles têm com os polegares é uma coisa impressionante, né? Então, mas isso tem uma repercussão, o organismo não está preparado para isso, né? Para esse uso excessivo. E alterações de humor, quando se afasta. Então, a gente já comentou um pouco antes, se não tem acesso à internet, se não pode levar o tablet, ou se o tablet ou se o celular não tem acesso à internet, a pessoa fica agoniada, ansiosa, fica irritadiça, fica angustiada, acha que as coisas não têm graça. Que graça tem para a praia se não tem internet? O que eu vou fazer ali na praia? E outras questões também, quando a pessoa começa a mentir sobre o uso, ela mente para os parentes, mente para os parceiros, para os amigos. Não, mas eu não fiquei o dia inteiro jogando. Não, mas eu não fiquei a noite inteira conversando pelo WhatsApp. Tá? E também a pessoa que tem esforços repetidos de tentar diminuir o uso. E não consegue. Né? Então, para dependências, né, basicamente, né, doutor, são mais ou menos os mesmos critérios. Bom, o doutor listou para a gente aqui praticamente uma cartilha, né, de sintomas para que a pessoa ela talvez possa se identificar. Mas talvez a aceitação é um problema também, né? Porque eu sou dependente. Sem dúvida. Porque primeiro, a palavra dependência está muito atrelada à doença, à patologia. Tá?
Então a gente precisa pensar se o meu comportamento diante das tecnologias, para já positivar um pouco a questão, se os meus comportamentos diante das tecnologias estão ou não interferindo na minha vida. Acho que essa é a primeira pergunta que todos devem se fazer. Tá? Será que as minhas relações sociais estão sendo prejudicadas? Será que minhas relações familiares? Será que o meu trabalho está sendo prejudicado? Será que aquela oportunidade eu deixei passar porque eu fiquei jogando até tarde, não dormi bem e no outro dia eu não estava legal para trabalhar? Tá? Será que as minhas notas estão baixas por causa do uso que eu estou fazendo excessivo? Será que eu estou usando demais? Então, é importante que as pessoas se perguntem se está saudável ou não. Agora, em geral, as pessoas que já têm o problema, elas têm muita dificuldade de reconhecer. Sim, o reconhecimento sempre vem de fora, né? Como ele já tinha comentado. Tá. Ou vem da família, ou vem da escola, ou vem do trabalho. Mas a pessoa, no início, tem muita dificuldade de aceitar que ela está tendo um uso abusivo, um uso prejudicial da internet ou dos instrumentos de acesso à internet. É como dependência química, né? O dependente de álcool, de outra droga, geralmente ele tem uma certa ilusão, não, que não está prejudicando, que ele tem controle, que ele usa quando quer, que ele pode interromper o uso de acordo com a vontade dele. É um mecanismo muito parecido, né? Do ponto de vista da classificação psiquiátrica, nós ainda não temos uma patologia específica, um transtorno específico classificado como dependência da internet. Mas o que se utiliza, existe uma certa polêmica entre os autores, mas se tende a usar os critérios muito próximos da dependência química ou das dificuldades que as pessoas têm de controle de impulso, por exemplo, jogo patológico, compra patológica, né? Uma compulsividade, uma dificuldade de controle de impulso. Então, na verdade, o uso da internet fica nessa situação intermediária entre esses transtornos. Mas ainda não existe na classificação nem da Classificação Internacional das Doenças, que está sendo atualizada, nem na classificação da Associação Psiquiátrica Americana, que foi publicada, o DSM-5, publicado em 2013, um transtorno específico de dependência do uso de internet. E me parece, doutores, que a pessoa que usa de maneira demasiada, e vamos classificar aqui como alguém que usa de maneira compulsiva, ela está buscando preencher algo que falta nesse mundo físico. Aceitação. As pessoas, elas querem ser aceitas, querem ser queridas. Uma curtida no Facebook para uma pessoa que está carente de afetividade é o ouro. Tá? Só que a vida não é só isso. A gente precisa de muito mais do que isso. Tá? Não dá para a gente resumir a nossa existência a uma rede social. E o problema também é que quando ela fica muito satisfeita, quando ela tem esse reconhecimento da curtida, do Face e tal, mas ela fica muito feliz, mas também quando não tem, ela fica muito mal. Então esse é o problema, né? Você pode ter as duas pontas. A aceitação de um lado e a rejeição do outro. Suposta rejeição, né? Porque não viu lá os dois vizinhos e ele fica achando, não quer saber mais de mim. Estou rejeitado, não quer mais saber. Está com outra ou está com outro e tal, né? E às vezes não é nada disso. E eu percebo também no consultório que, assim, a mesma velocidade da informação é a velocidade da imaginação. Então, quando os dois vizinhos do WhatsApp não estão azuis, a cabeça vai até a China e volta. Então, tem Por que não me respondeu? Isso. Aí vamos falar de relacionamento aqui. Ele ou ela está conversando com outra. Um exemplo, talvez, que seja até muito comum, né? E é fonte de brigas, né? Porque daí quer o acesso da senha do e-mail, quer o acesso do smartphone, se não tem o acesso no WhatsApp, por que você está usando, aí o outro não quer deixar ver. Isso é um ponto de brigas, de rompimentos de casais. A vida digital, ela deve ser particular, né? A princípio deveria ser particular. Se eu confio na minha parceira, por que eu não vou acreditar no que ela está postando na internet? Por que eu não vou acreditar no que ela conversa comigo fora da internet? Há casos de casais que estão chegando ao extremo de um rastrear o outro. Isso. Ligam o rastreador do celular para saber em tempo real onde é que o outro está. Compara, faz uma tabela de horários para saber, às 8 horas o fulano tem que estar em tal lugar, então deixa eu ver lá se ele está lá. Ao meio-dia ele almoça em tal lugar, então ele tem que estar em tal lugar. Veja o extremo que as pessoas estão chegando. Algumas fazem isso de forma consensual, os dois estão sabendo que um está fazendo o outro. Só que em alguns casos chegam ao extremo de instalar programas espiões no celular ou no computador do parceiro.
E isso é crime. As pessoas não sabem, mas isso é quebra de sigilo telefônico, isso é crime. Eu já tive uma situação de uma pessoa que tinha um relacionamento e o cônjuge obrigava ela a ficar mandando fotos para provar onde ela estava. Sim. Que situação, é uma forma de rastreamento e de controle total, né? O problema não é só o outro pedir, o segundo aceitar, né? Porque exatamente. Isso é um limite se você convive com uma pessoa que não tem confiança nesse nível, é melhor acabar, né? O doutor falou há pouco da exigência da senha do smartphone, das senhas de e-mail, das redes sociais, é mais ou menos assim, ou você me passa a senha de todos os acessos que você tem na internet, ou o nosso namoro, o nosso casamento acabou. Tenho certeza que muita gente baixou a cabeça agora, viu, doutor? E tem um outro problema que, além desse uso inadequado, abusivo, patológico da internet, tem um outro problema mais complicado ainda, que eu não sei nem se vale muito a pena a gente entrar, mas que é a perda de privacidade, né? Sim. Né? E que os jovens têm muita dificuldade de perceber isso, né? Não existe mais privacidade. O tema dependência tecnológica, embora a gente já tenha falado aqui que a dificuldade é a aceitação, é se perceber como as pessoas podem até se perceber, usando essa cartilha que o doutor listou para a gente, mas e aí, até aceitar a essa dificuldade. Porém, esse tema tem levado pessoas aos consultórios de vocês? Sim, só que elas não vão espontaneamente. Né? Dificilmente a pessoa se reconhece. Né? Então, geralmente é a família que está preocupada, o adolescente, quando vem contrariado, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho problema nenhum, né? Eu não consegue fazer a ligação de como aquele uso nocivo está prejudicando a vida dele. Mas tem tratamento, quanto mais precoce o tratamento, quanto mais precoce se identifica o problema, melhor o prognóstico. Né? Mas um outro problema que acontece é que as famílias, os pais, hoje em dia, uma parcela dos pais tem muita dificuldade de impor limites aos filhos. Né? De chegar para o adolescente e dizer, olha, você vai usar a internet até tal hora e só abre de novo a partir depois da aula, por exemplo. Né? Um uso limitado, como era antigamente a polêmica do uso da televisão, né? Mas os pais, às vezes, eles têm uma certa culpa de achar que eles estão tendo um comportamento inadequado se eles limitam o uso, acham que o filho está sendo prejudicado porque os outros estão usando mais e tudo. Então a família tem que repensar o papel de autoridade e de monitoramento que eles têm que ter em relação aos filhos. Compartilho das mesmas orientações, são as mesmas que eu dou para os meus clientes. E realmente, quando eu percebo que passou de um ponto, dificilmente aquela pessoa vai procurar ajuda sozinha, assim como em outras dependências, né? Então é geralmente ou a família, ou o parceiro, a parceira, ou a escola que encaminha essa pessoa para o atendimento, né? Dependendo do caso, é importante encaminhar também para a questão medicamentosa, né? Então a gente encaminha também para um psiquiatra, dependendo, a pessoa pode estar depressiva, ou pode estar com algum pico de ansiedade, é importante também avaliar essas questões. A gente já vai falar sobre o tratamento, né? Como começa o tratamento de uma pessoa com essa dependência. Dos pacientes adultos que procuram vocês, o que eles se queixam? O que leva eles para essa utilização exagerada da tecnologia, da internet? O doutor citou agora há pouco. Tem pessoas que ficam o dia todo em sites de fofoca, sites pornográficos também. Quais são os principais relatos? Como toda dependência, começa por curiosidade, né? A pessoa começa a experimentar o cigarro por curiosidade, começa a beber por curiosidade, fumar maconha por curiosidade, e começa a entrar na internet, aí um dia abre lá uma sala, abre um site pornográfico e vai repetindo o uso, a hora que vê, descontrolou, né? Boa parte das vezes é meio por acidente, né? Não é que a pessoa quer ter aquele problema, ela começa a fazer o uso e vai havendo uma escalada, né? Tecnicamente a gente chama de tolerância, né? A pessoa vai, se ela se satisfazia do ponto de vista emocional de ficar 1 hora na internet, daqui a pouco 1 hora já não é suficiente, ela passa para 2, de repente ela está ficando o dia inteiro, né? Vai havendo uma escalada, uma progressão disso, mas em geral o início é meio por acidente, por acaso. E se a gente vai conversar com a pessoa que está passando por isso, no começo a intenção era muito boa. Uhum. Era diversão, era lazer, era prazer, né? Mas tem várias outras questões também que vêm até o meu consultório, questões, por exemplo, de traições virtuais, a questão que eu já falei do rastreamento dos parceiros, né? Parceiros que trocam 200, 300, 500 mensagens por dia
e depois chegam e não sabem o que está acontecendo no casamento, o que está acontecendo no relacionamento. A impressão é que não se conhece. Mas eu brinco, vocês estão trocando 500 mensagens por dia, por quê? Pra gente conversar. Aí, se você pega as conversas, onde é que você está? Onde é que você foi? Não é conversa isso. Isso é tentativa de controle. Né? Então, as pessoas, elas estão transferindo o ciúme, que é latente em muitas pessoas, para a tecnologia, para os aplicativos, estão com um comportamento de um controlar o outro. E aí o problema não está na tecnologia. No uso, no sentimento que a pessoa tem, que foi o início da nossa conversa. Exatamente, a tecnologia é só o catalisador ali. Antigamente ela não tinha como rastrear tudo, então ela seguia, contratava um detetive. Que teve detetive que mudou de profissão, viu, gente? Então, agora eles são uso tecnológico, né? Instala o programa mais fácil, né? É mais fácil hoje em dia monitorar. Né? No mesmo trilho da fala do Dr. Leonardo, os casais que conversam o dia todo, né, conversa entre aspas, né, por meio das redes sociais, o WhatsApp, mas colocando o seguinte exemplo, doutor, os casais que declaram todo o carinho, todo o amor, passam o dia inteiro, né, porque você é a minha vida, eu não vivo sem você, eu não vejo a hora de chegar em casa e eu te amo muito e por aí vai. Aí quando eles têm o contato físico, que eles chegam em casa ou se encontram em qualquer lugar, não falam oi. Exatamente. Mas a gente vive a era da aparência, né? A gente precisa aparentar estar bem antes de estar bem. Isso é bem preocupante. Tá? Então é importante que as pessoas reflitam sobre como que elas estão se portando diante do mundo e como que elas estão verdadeiramente. O mais importante é como elas estão verdadeiramente com elas mesmas. O mundo é secundário. Né? Pelo menos deveria ser. Mas o que a gente vê as pessoas primeiro preferem agradar os amigos, ali a timeline do Facebook, ganhar umas curtidas, depois aqui essa pessoa que está aqui do meu lado eu resolvo depois. Só que pode ser tarde. Isso me remete a uma frase, eu vou tentar lembrar aqui. Aí a pessoa lá compra o que não precisa, paga com o que não tem para mostrar para o alheio que ela não é. Isso, exatamente. Perfeitamente, é isso mesmo. A gente vive num mundo, além da falta de privacidade, né, de totalmente aparência. Né? Crise do adolescente, por que eles passam horas tirando fotos? Porque até chegar uma foto que ela fique, geralmente é menina, mas pode ser menino também, né? Fique satisfeita, não, nessa foto a minha aparência está boa, né? E às vezes é um detalhe, é uma bobagem, né? Mas porque a foto tem que ser perfeita, ela acha que tem que ser a foto de Miss, né? São os rótulos, né, que a sociedade põe, né? Claro. E também o que acaba estabelecendo nessas redes uma forma de competição também, uma extrema competitividade, que pode, às vezes, evoluir para agressividade. Por isso que depois vão dar os processos, porque pôs tal informação no grupo do WhatsApp sobre fulano, uma fofoca, inventa uma história, né, porque tem uma rivalidade lá, seja pela beleza, seja pela menina, seja pelo namorado. Então, na verdade, a internet ela tem a capacidade de ser um receptáculo de todos os problemas do relacionamento humano e do comportamento humano. Agora, por que é problemática? Porque ela transforma isso em instantâneo, né? Então aquilo que demoraria para você escrever numa carta para o namorado, né, mandar um bilhete e tal, isso é imediato. E o segundo, ele atinge um público absurdo. Antigamente uma carta, se quem recebesse a carta não mostrasse essa carta para outra pessoa, aquilo era um segredo dele, né? Hoje em dia isso acabou, põe num grupo de WhatsApp, põe na internet, vai para o mundo todo. E causa a falsa sensação de que continuamos no chamado relacionamento interpessoal. Porque ao mesmo tempo que nós temos contato com o mundo todo, em uma fração de segundos, a gente não tem contato com ninguém. Sim. A gente conversa com uma pessoa que está a 500 km de distância e não conversa com quem está sentado ali do nosso lado a meio metro de distância. É comum a gente ver em restaurante uma mesa com 3, 4 pessoas e todo mundo no celular. Nós estamos conversando. Sim. Né? Tanto que alguns restaurantes, bares, né, que usaram como chamariz, aqui tem Wi-Fi, hoje estão eliminando. Estão mudando essa estratégia. Sim. Porque algumas pessoas começam a perceber de que sim, é uma ferramenta fantástica, né? Nos ajuda assim de forma absurda, mas estamos usando de maneira demasiada. E inadequada, né? Totalmente inadequada. Outro dia, um grupo de amigos organizou
um grande encontro, uma viagem, e o critério para esse encontro era que fosse uma espécie de retiro, para um lugar que não tivesse acesso à internet. Perfeito, exatamente. E temos vários no Brasil, né? Vários. E esse é um bom critério para ver se a pessoa tem problema ou não com a internet. Aquele que começa a ficar muito desconfortável e acaba desistindo, ou vai com muito sofrimento, é que está com problemas. A pessoa já começa a transpirar, só de imaginar. Começa aquela erisipela, assim, aquele incômodo, ele coloca o sinal amarelo já está aceso. O que aconteceu agora com o bloqueio do WhatsApp. Isso, exatamente. Parece uma tragédia, né? Aquilo é noticiado como se fosse o fim do mundo. Parem as máquinas. E agora você falando essa questão do retiro, eu me lembro que há anos atrás a gente ia pra praia, não tinha nem televisão. Exatamente, onde a gente ia. Quando eu voltava, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estava nem sabendo, nem imaginando. E o mundo continuou girando na mesma velocidade, as pessoas estão aí, a barba continua crescendo, tá tudo tranquilo. E o doutor usou o exemplo agora, né? Eu vou pra praia, por que eu vou pra praia? Sim, porque tem mar, porque tem areia, água salgada, tem sol, né? Eu vou pra praia porque não tem Wi-Fi lá, não tem internet. Né? Se bem que hoje oferecem internet até debaixo d'água, né, gente? É impressionante, né? As barraquinhas de praia tem Wi-Fi, né? Eu acho que foi tomado aqui até por um sentimento saudosista, né? E a nossa audiência aqui talvez tenha voltado no tempo conosco. O doutor Marco Bessa falou que eu sou de outro tempo, né? Quando a gente se sentia atraído por uma garota, ia na quermesse, aproveitava a festinha da paróquia, mandava o bilhetinho, o correio elegante. Eu sou do interior do estado, né? E o ponto de encontro da população no interior era o coreto da praça. Né? O coreto da praça hoje foi substituído pelo smartphone, pelos aparelhos E era celulares. A verdadeira rede social. Você chega lá, vê o fulano, beltrano, cicrano e trocam. Às vezes até a pessoa desenvolve novas parcerias para negócios ou simplesmente lazer. Tá? Essa é a verdadeira rede social. Inclusive porque tem estudos interessantes que mostram com as empresas que permitiram os funcionários trabalharem em casa, que não precisam necessariamente ir na sede da empresa, ter um local fixo, qual que é a insatisfação que esses funcionários têm? Não tem a hora do cafezinho. Não tem a hora que encontra o outro para conversar, para contar uma piada, contar uma história e tudo. Então, nós, seres humanos, nós precisamos dessa interação, desse contato físico, de ver o outro, de tocar o outro, não é? Doutores, para a gente encerrar, gostaria que fossem listados de novo, né, aqueles exemplos para que as pessoas elas se identifiquem ou não como alguém que usa de maneira exagerada, de maneira prejudicial a tecnologia. Bom, o primeiro ponto é ela identificar para que ela está usando a internet. Qual que é o fim, qual que é o objetivo. Se é para o trabalho, mesmo que seja excessivo, tem que tomar cuidado. Mas se não é para um fim produtivo, trabalho ou estudo, por exemplo, site pornográfico, jogo, aposta, compras, salas virtuais de relacionamento, se isso é muito excessivo, isso pode ser um sinal. Se houve um aumento de horas que ela ficava, começou ali com meia hora, 15 minutos, 20 minutos, hoje em dia ela passa horas utilizando aquilo. Segundo, se isso afeta as outras atividades, por exemplo, está prejudicando o estudo, no caso do adolescente, ou do universitário, está prejudicando o trabalho, se as pessoas que ela convivem têm reclamado, que ela interage menos socialmente, se ela tem sintomas emocionais desconfortáveis, se ela sabe que não vai ter acesso à internet, então ela vai no restaurante, tem internet lá? Vai no clube, tem internet, ou se vai fazer uma viagem, ela sabe que não tem internet, ela fica desconfortável, fisicamente mesmo ela sente mal-estar, transpiração, taquicardia, né, uma dor de estômago, porque ou o caso do adolescente, que vai, mas fica infeliz, né, vai na praia e não tem graça porque não tem internet, ele não tem o grupo do WhatsApp das crianças, dos amigos, né, então quando existe essa modificação do ambiente, quando ela deixa de ter felicidade, de ter alegria, de ter satisfação, fora do uso da internet, ou seja, é como se fosse uma espécie de centro de gravidade. A internet passa a ser o centro de gravidade da vida dela. Se não tem o uso da internet, a vida é sem graça. Bom, se perceber é o primeiro passo para o tratamento. E isso. Qual o segundo passo, doutor? Eu vejo assim que é importante a gente ter a visão que a gente precisa usar a tecnologia de forma consciente, né? Então, o uso consciente das tecnologias, saber lidar com a frustração que a mensagem que não chegou ou a mensagem que eu não consegui enviar, né, me traz,
Isso aí já é uma grande coisa da pessoa desenvolver. Outra questão também, o gancho, né, que o doutor estava colocando da questão dos critérios de alerta para a questão da dependência, a questão da mentira. Quando a pessoa mente para os parentes, quando a pessoa mente para os parceiros, mente para a escola, mente no trabalho, que ela não está tendo aquele comportamento, também é uma questão importante de se levantar, tá? Mas assim, quando as pessoas começam a fazer uma revisão da sua vida digital, né, porque a gente tem duas vidas, a vida real e a vida digital, e as duas se fundem. Só que a gente precisa prestar atenção quando uma está interferindo na outra, tá? Se a nossa vida digital está intensa a tal ponto de estar prejudicando as minhas atividades reais, tá? Então o sinal vermelho está ligado. E eu sempre costumo dizer que o problema não são as tecnologias, mas sim o mau uso que a gente dá a elas. Tratamento. Há pouco foi usado o termo medicamento. Tem gente que acaba tendo essa necessidade de uso de medicamento para conseguir driblar essa dificuldade em não usar de maneira demasiada? Sim, boa parte das vezes. Primeiro é preciso fazer essa constatação que a pessoa realmente tem um uso inadequado, abusivo do uso da internet ou dos instrumentos, e também fazer um diagnóstico de se ela não tem associado a algum outro problema. Por exemplo, um transtorno de ansiedade, se não tem depressão, se não tem transtorno afetivo bipolar, se não tem insônia relacionado, porque já afetou tanto a vida dela que está dormindo mal, e aí precisa tratar. E também é muito associado à dificuldade de controle de impulso, aquilo que você tinha comentado antes. Mas por que a pessoa tem o celular ali do lado e não consegue não usar, né? Tem uma dificuldade de controle de impulso, que acontece, por exemplo, em quem come exageradamente, ou quem joga exageradamente, quem faz compra exageradamente, né, ou compulsão por sexo. É o mesmo mecanismo. Então, nessas situações, o que dá melhor resultado é a associação de psicoterapia mais uso de medicamento. E aí, para cada caso, vai ser necessário um ou mais medicamentos. Bom, para a nossa audiência aqui, é claro que algumas pessoas vão necessitar desse olhar clínico, desse acompanhamento por vocês profissionais. Mas imagino que boa parte pode começar a fazer um exercício. Que exercício seria esse para não ficar grudado no smartphone o dia todo? Aproveitar esse domingão aí lindo. Vamos fazer um desafio aí em família. Todo mundo desliga o Wi-Fi, desliga o 3G ou 4G. Vamos ver, em 1 hora, vamos ver o que acontece? Faz esse desafio. Programar atividades onde não vai ter acesso, né? Exatamente. O acesso vai ser mais restrito. Então, atividades no campo, atividades na praia, ou mesmo que a gente tem que ir na casa de alguém, fazer uma visita lá, algum familiar, aniversário de alguém, só que vamos combinar, ninguém leva o celular. E ninguém pode pedir o celular emprestado do outro lá, né? Fazer uma espécie de desafio. Fazer um desafio para ver o que vai acontecer. Às vezes, irmãos que estão há semanas sem se falar, parentes, primos, tios que estão há semanas sem se falar, vão ter a oportunidade de trocar experiências agora, nesse momento. As famílias podem fazer muito isso, né? Tanto no núcleo familiar, pai, mãe e filhos, né? Ou quando a família é maior, quando tem aniversário, uma festa, ou reunir os amigos, fazer um desafio. Olha, na entrada todo mundo desliga o celular, já tem uma caixinha lá para deixar o celular e quando vai embora retira, né? Ninguém vai ter acesso naquele momento. E isso já dá um alívio para a pessoa, né? Porque ela não fica com aquela necessidade, com aquela impressão de que ela precisa usar o celular, ela se sente reforçada pelos outros que também não estão usando o celular, e ela começa a perceber, puxa, é possível a gente se divertir, conversar sem precisar do celular. Ela volta ao estilo antigo de vida, né? E outra dica também, por exemplo, para atividades em família, um aniversário, um churrasco, tem que eleger um que vai tirar as fotos. Então, é o fulano que vai tirar as fotos. Aí, vamos lá, pessoal, vamos tirar as fotos. Porque senão fica o tempo todo mundo tirando foto de todo mundo. E isso se perde e as pessoas se perdem também. O grande motivo do encontro se esvai ali. Exatamente. Essa necessidade dele. E eu comecei o debate aqui, né, a nossa conversa, para quem está ligando o rádio agora ou não acompanhou desde o início, com uma provocação. Após bloqueio do WhatsApp, filho revê mãe com quem morava no mesmo teto e não via há anos. Sim. Isso é interessante porque, isso claro, isso é um exagero, né, mas acontece às vezes em condomínio. Mora um do lado da casa do outro, ou do apartamento embaixo do outro,
lado e eles, em vez de se conversarem, de se encontrarem, eles ficam por WhatsApp ou por Facebook, né? Até se a gente for ver os condomínios mais novos agora, as áreas de convivência, elas estão voltando aos poucos a serem mais valorizadas, né? Justamente essa questão de troca entre vizinhos, isso é muito importante, né? Ser sociável é muito importante. E uma outra coisa que principalmente voltada a crianças e adolescentes, é que as escolas, os pais conversem com as escolas para as escolas limitarem o uso do celular, não permitirem que as crianças entrem em sala de aula com celular. Muitos pais vão talvez não gostar, mas é importante que a escola tenha uma regra, um protocolo muito rigoroso em relação a isso. Ok, gostei muito de conversar com vocês hoje, aprendi muito, tenho certeza que a nossa audiência também. Dr. Marco Bessa, psiquiatra, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar conosco aqui todo o seu conhecimento. Tenha uma boa tarde, doutor. Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre bom a gente poder comentar, levar esse tipo de informação que a gente espera que seja útil para as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado. Dr. Leonardo Araújo, psicólogo, coach também, obrigado por compor aqui o nosso bate-papo. Tenha uma boa tarde. Obrigado, foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E eu espero que o nosso bate-papo aqui ajude as famílias a pelo menos debaterem o tema em casa, né, para terem um uso consciente das tecnologias. E durante essa 1 hora aqui eu acho que nós fizemos um exercício básico, né? Todo mundo com o celular desligado. A única que trouxe o aparelho celular aqui para os estúdios foi a Maíse Pires, a nossa produtora, que fez foto para que a gente possa postar também em nosso portal. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta edição do Banda B Rádio Debate. Lembrando que a reprise do nosso programa, logo mais à noite, depois do futebol, e você ouve também na hora que quiser em forma de podcast em nosso portal bandab.com.br. Aproveite bem a tarde deste domingo, fiquem todos com Deus e até logo mais. Você ouviu Banda B Rádio Debate.